Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso podcast Bíblia, um Tesouro Escondido, acompanhando os capítulos do Antigo Testamento, encontrando aquilo que são os mistérios e os ensinos de Deus para nós. Hoje nós vamos entrar no capítulo 20 do livro do Êxodo, que fala sobre os 10 mandamentos. E nós estamos aqui para este episódio, os nossos pastores que sempre participam conosco, o pastor Fernando Almeida, pastor Diniz Cipreste. Paz do Senhor. Muito bem, e eu gostaria de ler um texto aqui para iniciar a nossa conversa, que está no capítulo 20, no versículo 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pastor Diniz, esse momento aqui foi o momento em que Deus estava estabelecendo a vontade dele, a direção, os limites, as leis, para que o seu povo caminhasse agora daqui para frente, tivesse uma referência, tivessem parâmetros de um relacionamento de Deus para com o homem e também do homem com o homem. Agora o versículo 4 pode ter sido assim um impacto para eles, né, pastor Diniz? Nós temos que lembrar que esse povo saiu de uma idolatria, saiu do Egito, onde eles foram acostumados ali à adoração de diversos deuses, né? Isso é uma característica do homem. Desde o princípio, quando o homem se afastou de Deus, o homem vai para a idolatria. E Deus revela uma coisa que é uma verdade. Só há um Deus, não tem outro Deus. Não tem deuses. Todos os outros deuses, a Bíblia fala, são uma mentira. São uma mentira. Na verdade, é um engano de Satanás. Quem está por trás dos outros deuses ou dos ídolos é Satanás. Então Deus vai se revelar a eles dizendo, olha, há um único Deus e um único Senhor. E se revela a eles assim. E se revela a eles como um Deus provedor. E alguém pode pensar, mas era um Deus muito duro. Não. No meio dos 10 mandamentos, Deus fala com eles, né? Quando diz a eles os 10 mandamentos, Deus revela novamente esse Deus de amor. Porque o pecado, o salário dele é a morte, é a destruição. Deus não quer nada para Deus. Deus quer alguma coisa para o homem. É o amor de Deus. O desejo de Deus de tirar o homem do pecado não é porque isso vai fazer diferença para Deus. Isso vai fazer diferença para o homem, é um benefício para o homem. É a nação que Deus quer criar. É essa nação santa para bem do próprio homem. Então Deus fala no meio dos 10 mandamentos, Deus diz a eles, no verso 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A misericórdia de Deus se revela quando o homem está disposto a ouvir a Deus. Então aqui era algo diferente. E não vai ser diferente só porque eles saíram do Egito, estavam acostumados a isso, não. Eles estavam indo para o meio de um povo idólatra também. E Deus estava dizendo a eles que eles não iam ter outros deuses. Deus não aceita até hoje. Deus ou você entrega a sua vida, Ele é o único Senhor. Ele não aceita você ter 2 senhores. Não podeis servir a 2 senhores. E o povo precisava de entender isso. Você lá na idolatria, não. Na idolatria você pode ter 1 Deus, 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses. É o ídolo mudo. E ele vai aceitar do jeito que você quiser. O inimigo vai aceitar. Você pode ter todos os deuses. Deus não. Deus quer que o homem saiba uma verdade. Deus não engana o homem. A verdade só existe um Deus. Os outros deuses são mentira. Vocês agora vão para o meio de um povo também idólatra. E vocês não vão se contaminar com isso. Vocês vão continuar servindo a um único Deus, a um único Senhor. Exatamente. Você já colocou aí a ênfase dos mandamentos, né? O relacionamento do homem com Deus, né? Como que Deus estabeleceu essa forma, a um só Deus, não fará imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, diz a palavra, que tomar o seu nome em vão. Tem aí a questão do dia do sábado, que era o dia que Deus determinou para que
fosse o dia de descanso, e é uma figura profética gloriosa esse mandamento, e depois a forma com que Deus queria que o homem se relacionasse. Né? Entre si, né? Entre si. Uhum. Então fala do relacionamento com o Pai, né? Com os pais, e Jesus, ele ratifica isso, né? Ele confirma esse mandamento, e da mesma forma que ele foi dado aqui, o Senhor Jesus estabelece no sentido de prolongaria. É o primeiro mandamento com promessa, né? Com promessa, os seus dias sobre a terra, então isso é uma bênção. E o dia do sábado aqui, né? Uma figura profética do Senhor Jesus, que é o nosso descanso todos os dias. Vinde a mim todos que estáis cansados. Não só no 7º dia, né? Mas todos os dias nós nos descansamos nele. Ele é o nosso descanso, é o descanso da nossa alma. Então, esses mandamentos é maravilhoso, e o Diniz colocou essa questão do único Deus, né, de não ter outros deuses. O Senhor não terá por inocente aquele que o fizer, e a santidade de Deus aqui, ela enfatizada, né? A Bíblia diz: sede santo, vosso Deus é santo, a eternidade é santa, e o pecado não entra. Né? Então, a insistência do Senhor nessa santificação é porque ele quer o homem junto dele. Ele não quer o homem do lado de fora, ele não quer o homem perdido, ele não quer o homem numa eternidade sem a presença dele. O amor dele pelo homem, né, o faz querer, desejar o homem junto dele. Por isso essa ênfase, né, e essa forma com que o Senhor quer que o homem viva, de forma que seja agradável a ele, para que a presença dele seja disponibilizada para o homem participar dela, né? Fazer parte dela. Glória a Deus. Pastor Diniz, tem um texto aqui ainda no final do capítulo 20, não sei se o senhor quer fazer mais algum comentário do que nós já falamos, que fala sobre a construção de um altar, que diz assim, o versículo 24, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Muito bem. Eu queria ressaltar aqui uma coisa antes de entrarmos aí no altar. O pecado, ele já existia. A lei mostrou o homem. A lei é o espelho, está diante de você para você ver o seu pecado. Como um espelho, você chega diante do espelho, se você tem alguma coisa que sujou sua face, você vai ali, olha no espelho e você vê aquilo que está sujo ali. Mas o espelho não limpa. Muito bem. Então a lei, ela tem essa característica. A lei, ela te mostra muito claramente o seu pecado. E de maneira que no Novo Testamento vai dizer que ninguém está excusável diante de Deus. Todos pecaram. E isso está muito explícito. Você pode olhar e ver o seu pecado. Mas, por exemplo, Caim, quando pecou, tinha lei? Quando ele matou o irmão dele? Não. Mas Deus fala com ele do pecado dele. Já era pecado matar. Matar não se tornou pecado depois que a lei falou não matarás. Já era pecado. A lei veio deixar claro para o homem, para que o homem estivesse inexcusável diante de Deus. Está aqui, ó, seu pecado. Você é esse aí. Aí agora eu vou entrar no altar. Você é esse aí. A lei faz o homem enxergar o quão miserável o homem é. Todo mundo que olha para a lei vai descobrir, não tem um justo sequer. Todos pecaram. Não tem como. Não tem como. A lei, ela mostra e deixa clara a miséria do homem. Agora, Deus preparou o recurso. Glória a Deus. Porque tem o altar, e é interessante, o versículo fala que o altar era acessível. Não tinha degraus. Não tem esforço humano. É isso que as pessoas precisam entender, porque quem olha para o Antigo Testamento costuma ver só um Deus irado, né? Um Deus inacessível. Um Deus inacessível, irado.
o Deus que manda matar o pecador, né? Destruir nações idólatras. E esse é o Deus. Continua sendo até hoje. Ele ofereceu ao homem lá no Antigo Testamento uma salvação. Ele hoje, em Jesus, que está ali figurado ali em todo o Antigo Testamento, ele oferece também a mesma salvação, mas a verdade que estava lá está posta hoje. Ah, não, nós estamos vivendo o tempo da graça. É o tempo da graça. Mas se você rejeitar, o salário do pecado continua sendo a morte, a alma que pecar continua morrendo. É o mesmo Deus que quer salvar e disse, olha, espaçoso é o caminho da perdição, mas o caminho da salvação é estreito, e Deus está convidando o homem para andar nele. Então você olha que esse altar, você tem o altar, mas tem o sacrifício que era profético. Ninguém nunca foi salvo por sangue de carneiro ou de boi. O Salvador sempre foi Jesus, é o sacrifício eterno. O sacrifício boi perfeito, né? Perfeito. O boi e o carneiro eram figuras proféticas do Senhor Jesus. E é muito interessante, porque no versículo que você leu aí, ele vai falar justamente desse altar. Um altar acessível, um altar sem degraus. Porque se você for subir degraus, Deus vai ver a sua nudez. Você não está ali porque você tem um esforço, como muita gente pensa que salvação é isso. Salvação não é o que eu posso dar para o pobre, não é o que eu posso fazer por ninguém. Isso é minha obrigação como salvo. Uhum. Mas salvação é graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós. E ali estava o altar sem degraus para que Deus não veja a sua nudez. Se você for se apresentar diante de Deus pelo seu esforço, Deus vai ver quem você é. Aqui é só graça. Deus só vai ver uma coisa, o sacrifício. Glória a Deus. O holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. O degrau aí também, né, não tem destaque, né? O destaque é do Senhor, não tem ninguém uma posição superior, não tem ninguém. O homem, ele é o homem, ele é pecador, ele é miserável. Paulo diz isso, né? Uhum. Miserável homem que sou. Por ele só, ele não consegue. O destaque é do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor Jesus, né? Então não é nós. Se você se destacar ali, aquele lá não é ele, né? O destaque é do Senhor, o degrau aí, por isso que não tinha, né? Nem pedra lavrada. Tem esforço humano, não. Isso. Nada. Deus entrou com tudo para abençoar. E aqui está o versículo. Para que o homem não traga para ele a glória. Exatamente. Eu vos abençoarei. É o homem como ele é, simples, na sua dependência, pecador. É assim que Deus abençoa o homem. O animal que o homem sacrificava não foi o homem que criou o animal. Todos os recursos foram providenciados pelo Senhor. É a vida. Glória a Deus. Bom, companheiros, nós já estamos encerrando o episódio de hoje. E no próximo, nós vamos falar sobre algumas outras leis também que foram mencionadas. Existem revelações maravilhosas, mas vamos deixar para o próximo episódio. Quero deixar aqui um abraço fraternal a todos e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.